Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Fernando Seabra, o novo técnico do Vasco. O Vasco paga uma multa rescisória de 4 milhões de reais ao Curitiba e tira o técnico deles para substituir Renato Gaúcho, que foi demitido durante a Copa do Mundo. Período que o Vasco não jogava, resolveram demitir o técnico Renato Gaúcho. Assim, ele tinha entregado o cargo, depois de resultados que não estavam muito bons, mantiveram ele. E aí resolveram demitir ele durante a Copa e o Vasco tentou, acho que, contratar o Franklin Carvalho, que o Botafogo tava tentando contratar. As maluquices danadas ali que você vê que a diretoria ainda não consegue se ajeitar com o técnico, né? É um monte de apostas, é o Diniz, é o Carille, e aí Renato Gaúcho, assim. Se o Pedrinho pode ser criticado por algo, é a falta de consistência e de objetivo em relação aos técnicos. Ele não sabe o que quer. Se ele quer um técnico ofensivo, se quer um retranqueiro, se quer um técnico paizão, arrogante, que bote moral no vestiário, como é o caso do Renato, ele só contrata pelo currículo, porque no final o cara ele é campeão brasileiro, o Diniz é campeão da Libertadores, acredito que ele é, o Renato Gaúcho é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, fez seu currículo durante aquela passagem no Grêmio, e até mesmo no Fluminense anos atrás, mas a questão que eu coloco é, ninguém tá vendo ali pra resolver os problemas de imediato. E eu acho engraçado que das 4 escolhas recentes de técnico, que eu mais gosto é o Seabra. Eu gosto dessa escolha. O cara é muito bom treinador. Ele não é um cara de um currículo extensivo. Não é um cara que ganhou super títulos na carreira. Mas fez bons trabalhos. Os últimos trabalhos desse cidadão são bons. O trabalho dele no Cruzeiro foi bom. O trabalho dele no Red Bull Bragantino foi bom. O trabalho dele no Curitiba estava sendo bom. A gente vê um cara que é bem inteligente, sabe fazer ajustes, não é teimoso, sabe trabalhar com o que tem, é isso que o Vasco precisa. Ele não é de um cara que chega, não vão me ensinar a treinar, ninguém ensina o cirurgião a fazer a operação, né? Igual o Renato fica falando com a arrogância toda, não entrega nada e não quer ser cobrado, né? Não precisa da mente revolucionária, o dinizismo. Eu treino a saída de bola lá nos meus treinos com 2 marcadores a mais, porque na hora que eles vão pro jogo, eles percebem que tem mais espaço. As maluquice dessa. Você não precisa disso. Você precisa de um cara que entenda o que o seu elenco é, o que ele consegue fazer, não fique preso à arrogância deles ou à teimosia tática deles, que saiba se adaptar ao que se tem. Ao mesmo tempo que você não precisa, citando um Carille, de um cara que só sabe estacionar o busão. Entende? É o cara que só sabe fazer o busão parado na frente da área e que não sabe trabalhar contra-ataque, ataque, pelo menos não no futebol brasileiro atual. Então, eu gosto de um cara... O Seabra é um cara dinâmico. O trabalho dele no Cruzeiro eu gostei bastante. E, de novo, os últimos trabalhos dele são bons. É um técnico que, entre os brasileiros, é um até que vem fazendo consistentemente trabalhos interessantes dentro do material humano que lhe é oferecido. Eu, inclusive, até posso me lembrar aqui no Atlético Mineiro, né? Eu gostava da ideia, né, quando chegou a ser cogitada a contratação dele. Eu achava bom, mas não contrataram, né? Contrataram aí o Marcos Mion argentino, o Eduardo Domingues, e antes, é claro, preferiram manter o Sampaoli, né? Misericórdia. Mas olhando pro Vasco, é um elenco que, assim, precisa de ajustes, precisa de contratações, evidentemente, mas dá para se manter na Série A se tiver um técnico que entenda o que o clube precisa, que faça os ajustes necessários, que se adapte a cada rodada, porque você precisa disso, você não precisa de um cara que tem uma ideia fixa e pronto. Você não tem um elenco para impor ideias aos adversários, você tem que ser maleável e se adaptar. O Seabra sabe fazer isso. Ele não é um gênio tático, mas é um cara competente que não vai reclamar do que tem em mãos, que vai olhar para o que tem, tentar extrair o melhor com o que tem e vai, assim, não ter a teimosia de ficar preso a uma única ideia. Ele vai ali fazer os ajustes necessários e eu acho um cara competente. Para mim, o Vasco escolheu muito bem o técnico. Mas se vai dar certo ou não, aí depende de várias questões, né? Tipo, bons técnicos mesmo no Brasil não tem garantias de que vão entregar trabalhos, né? Tipo, é complicado. Pelo menos chega com tempo para treinar e organizar o time antes do retorno do Brasileirão. Isso dá para dizer. Então, a ver o que vai acontecer aí. De qualquer jeito, o Vasco pelo menos tem um comandante e acaba com essa bagunça antes do retorno do futebol brasileiro. Já estamos no mata-mata da Copa. O prazo ali para contratar um treinador estava acabando. Então, bom que o Vasco se movimentou. E eu quero saber a opinião de vocês, vascaínos. Gostam da escolha? De novo, não é um técnico dos títulos, não é um técnico com currículo requintado. Mas
às vezes isso é bom, porque parar pra pensar, a maioria dos técnicos brasileiros com currículo requintado construiu esse currículo na época que a Dilma era presidente. Então, assim, sinceramente não vale tanto a pena. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.